Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. Já teve outras vezes, inclusive, que quando está tendo, em momentos de calmaria, meses de calmaria, sem guerra, em anos passados, que eventualmente vai, de repente, tem um foguete que sai de Gaza do nada e cai em um descampado de Israel. E aí Israel vai ver a Jihad Islâmica atirando, para não ficar em silêncio por muito tempo. E aí Israel avisa o Hamas. O Hamas vai e prende o cara da Jihad Islâmica. Assim, você pode atirar quando eu falar que você pode atirar. Se eu não falei que você pode atirar, você não pode atirar nos israelenses. Você só pode guerrear contra os israelenses quando eu estiver guerreando com os israelenses. Senão você não pode atirar. Então, assim, rola um pouco de autoridade ditatorial do Hamas nesse caso. Sim. E aí, como isso não aconteceu até sexta-feira e o perigo era iminente, em 180 segundos, estou falando de verdade, em 3 minutos simultâneos, Israel atirou. A informação 10 da manhã, 11 da manhã de sexta-feira chegou aonde estava escondido o líder. Só para entender a cronologia. Começo da semana passada. Descobre esse plano. Começo da semana passada, prendem o cara da Jihad Islâmica. Segunda, terça. Na semana passada, na Cisjordânia. Tá. Imediatamente esse plano é descoberto pela inteligência israelense. Israel fecha as estradas. Certo. Quarta-feira. Tá. Quarta, quinta, sexta. Espera que o Hamas vai fazer alguma coisa, não consegue. Faz nada. Sexta-feira, 10 da manhã em Israel. Chega a informação onde está escondido o Jabari, que é o líder da Jihad Islâmica no norte da faixa de Gaza. 4 da tarde é tomada a decisão de matar ele com um míssil guiado no quarto andar do quarto onde ele estava escondido, dentro do apartamento onde ele estava escondido, num prédio de 14 andares. Só ele morre. Só ele morre nesse ataque. Ninguém mais morre. É um míssil pequeno, então? Um míssil guiado de 14 andares no quarto andar, no quarto dele, onde ele estava escondido. Nossa. Exatamente. E isso e aí ao mesmo tempo que isso acontece, os tanques israelenses e a artilharia israelense atiram em uns 10 ou 8 postos de vigilância da Jihad Islâmica que estavam próximos da fronteira, que daí eventualmente poderiam sair ataques antitanques. Então, em 3 minutos, essas 10 pessoas que estavam colocando de forma iminente a segurança de civis israelenses sob risco total de serem alvejados, é eliminado. Tá. E aí, nesse momento, obviamente, você não tem como... O governo israelense sabe disso, né? Que não tem como... Não tem como você atirar e matar 10 membros da Jihad Islâmica, incluindo o líder da Jihad Islâmica no norte, sem saber que eles vão responder. Eles responderam com foguetes. Em que dia? Nessa mesma sexta-feira começa. E aí Israel responde em alvos da Jihad Islâmica, enviando mensagens ao mesmo tempo para o Egito, dizendo assim: avisa o Hamas que se eles não entrarem, a gente não vai atirar neles. Deixa só a Jihad Islâmica. E aí o que acontece? Israel entra numa operação chamada Operação Amanhecer, aonde os líderes da Jihad Islâmica, tanto do norte como no sul, depois no sábado Israel mata o líder da divisão sul da faixa de Gaza. E aí a Jihad Islâmica começa a responder, obviamente tenta convencer, pede, esperneia para o Hamas entrar. O Hamas não entra, Israel não atira em nenhum alvo do Hamas, somente em alvos da Jihad Islâmica. Só que no momento que Israel começa essa operação, como a inteligência ela tem que ser muito precisa, muito específica, e a inteligência ao longo de um conflito armado assimétrico tão complexo vai perdendo qualidade, porque você precisa você precisa começar a criar alvos ao vivo, né? Em real time, em tempo real. E enquanto quando você começa a criar alvos em tempo real, um alvo precisa de inteligência para criar ele, para saber o que tem, o que não tem, e uma segunda inteligência que vai acompanhar o alvo no momento que ele foi decidido a ser executado, até o momento dele ser executado. Isso demora horas.
às vezes. Então, essa inteligência precisa acompanhar esse momento todo até o momento da execução. E se alguma coisa mudar nesse período, você precisa cancelar o alvo. Certo. Porque como não tem nenhum interesse de que pessoas sejam atingidas, infelizmente acabam acontecendo fatalidades, para você poder diminuir ao máximo o número de civis, para chegar perto de zero, se possível zero, você precisa ter uma inteligência muito bem trabalhada na fabricação do alvo e no acompanhamento até o alvo ser executado. E isso falando de um. Imagina... Né? Dezenas. Isso. E aí você está num lugar apertado, onde você tem uma das maiores concentrações de pessoas no mundo, onde as pessoas não têm abrigos. Não tem, assim, as pessoas não têm. Às vezes, eventualmente, você tem dezenas de pessoas na mesma casa e o pessoal da Jihad Islâmica se esconde entre eles e estão atirando de zonas populosas também, perto de hospitais, perto de escolas, de propósito também. Que nem o Hamas faz. Mesma coisa. Então, nesse sentido, Israel entrou numa operação sabendo como ela ia entrar, mas não sabendo como ia sair. Porque o Hamas podia entrar, porque podia ter algum erro, porque o Hamas poderia se irritar com alguma coisa que aconteceu e entrar, e aí Israel teria que responder em cima do Hamas. Então, o que aconteceu? Várias mensagens foram enviadas para o Hamas para ficar de fora. E a inteligência israelense foi tão precisa dessa vez que a operação demorou 3 dias, morreram 35 pessoas, dos 12, 13 civis que morreram, 10 ou 11 foram mortos pelos foguetes da Jihad Islâmica que caíram em Gaza e falharam. De fogo israelense morreu um civil, que ainda está sendo investigado realmente o que aconteceu. Os foguetes... A Jihad Islâmica lançou 1.100 foguetes. 1.100? 1.100 em 3 dias. O Hamas pode jogar 1.000 por dia, 2.000 por dia. Os foguetes da Jihad Islâmica foram menos precisos. 190, 110... 1.100, 990 cruzaram a fronteira pelo ar. 110 foguetes da Jihad Islâmica caíram dentro de Gaza. E explodiram ou simplesmente explodiram? Ou caíram descampados ou caíram em cima de prédios e casas. Entendi. Então eu até publiquei. Tem uns 2, 3 vídeos que mostram os foguetes caindo dentro de Gaza. E um desses foguetes foi o que matou as 4 crianças. E não foi proposital, foi erro deles. Eles não fariam. Não, é erro deles. Mas é que quando aconteceu, eles acusam que Israel atirou e matou 4 crianças. E obviamente a opinião pública muda totalmente. O apoio, o crédito que Israel tinha para começar essa operação, internacionalmente falando, é muito alta. Porque o que Israel fez não foi iniciar do nada um conflito matando o líder da Jihad Islâmica em Gaza do nada. Existia um perigo iminente de ataque terrorista dessas pessoas contra alvos civis israelenses. E é do país o dever, não só a opção, de proteger os seus cidadãos, como a primícia básica de Estado, que é a segurança, eliminando esse perigo imediatamente. E foi o que Israel fez ao fazer o ataque preventivo e matando o líder da Jihad Islâmica no norte da faixa de Gaza na sexta-feira de tarde. A questão é que, ao sair da operação, depois de 3 dias, Israel efetuou aí 170, 180 ataques à faixa de Gaza, destruiu depósitos, fábricas de armas, eliminou uns 20 pessoas do Jihad Islâmica, incluindo os 2 principais líderes e 4 comandantes. Ou seja, toda a liderança da Jihad Islâmica em Gaza foi eliminada. Isso é um duro golpe para a Jihad Islâmica. É um duro golpe para o Irã, porque a Jihad Islâmica obedece o Irã de uma forma muito mais direta do que um grupo como o Hamas, por exemplo, que apesar de ter ajuda do Irã, é muito mais independente, muito mais sozinho nessa guerra. A Jihad Islâmica, como proxy iraniana, estava de uma certa forma acatando. Quando você fala proxy, é tipo de uma filial? Proxy é uma guerra. É quase que uma guerra por procuração. Você dá o apoio, dá toda a logística, dá tudo que o outro precisa. Para quê? Para você poder falar, eu não tenho nada a ver com isso. E guerra de proxy é também quando é um non-state actor, né? É um ator não estatal, que você não tem essa digital do outro governo.
diretamente, porque uma coisa é um soldado lutar, que uma das premissas básicas é você ter um uniforme e uma bandeira. Esses grupos não estatais não usam uniforme. Então, assim, Israel conseguiu sair dessa operação de uma forma aonde ela decidiu sair, porque a Jihad Islâmica não tinha mais nenhuma opção. A Jihad Islâmica sofreu, essa atitude deles de querer fazer o atentado na Cisjordânia e não conseguir, planejar o atentado em Gaza e não conseguir, ainda sofrer essas baixas, tanto de materiais como em pessoas, devolveu a Israel uma dissuasão que a Israel não tinha há um tempo já com grupos em Gaza, deixou espantado não só os israelenses, mas a região com a precisão da inteligência e da Força Aérea Israelense, mais uma vez, cada vez superando mais essa... Porque você vê, as guerras em Gaza no passado, infelizmente, matavam muitos civis. Porque você tem um problema de produção de alvos em tempo real, você tem um problema de quantas das pessoas que estão atirando de lugares de civis. Então, por um lado, o país se vê num dilema entre ter que atirar da onde estão atirando e, eventualmente, da onde estão atirando, tem um monte de civil em volta. E aí o que você faz? Você deixa eles atirarem e vai morrer o teu civis. Se você não atirar, se você atirar, eventualmente vão morrer civis do outro lado. E é um dilema ingrato para qualquer país democrático que não tem nenhum interesse de matar civis. Aí, além disso, você tem toda a questão dos foguetes falhos da Jihad Islâmica, que mostrou para o Hamas, na política interna deles lá, assim, vocês são um grupinho bem menor do que vocês falam que são. E vocês não têm nenhum tipo de tecnologia para os foguetes que vocês têm não falharem. Inclusive, olha o paradoxo, um dos foguetes falhos da Jihad Islâmica caiu numa casa e matou um membro do Hamas. Ops. Isso. Cria uma tensão. Então o Hamas, assim, o Hamas não gostou do que aconteceu. Trouxe de uma certa forma, trouxe novamente uma guerra para dentro de Gaza. A população de Gaza sofre. Você tem barulho, você tem explosão, você tem prédio sendo destruído. Por mais que não morram quase nenhum civil, porque Israel avisa, etc e tal, a rotina do dia a dia meio que para, né? Por causa do que está acontecendo. Então, quem vai pagar essa conta? O Hamas. Porque as pessoas vão ficar bravas com o Hamas. A população de Gaza vai começar agora a pressionar o Hamas para que a Jihad Islâmica não se aventure novamente em alguma coisa em relação a essa. E aí coloca o Hamas em relação ao Jihad Islâmica de uma forma muito belicosa. E aí tem uma outra questão que é interessante, que é justamente essa divisão que Israel conseguiu fazer de forma total nessa guerra, de 3 dias nessa operação, que é separar o Hamas da Jihad. E separar a Jihad Gaza da Jihad da Cisjordânia. E isso fez... Porque eles tentam conversar, porque um prendeu um, agora o outro tentou fazer o atentado aqui, porque prendeu um lá, etc e tal. Então agora... então, assim, você tem uma série de ações que Israel fez, aonde ela utilizou o poder que tem de fogo para evitar um atentado bem sucedido que matariam dezenas de pessoas. E agora vocês imaginam, se um atentado desse sai, a violência que isso causa depois seria infinitamente maior. Seja, a resposta israelense ia ser muito maior do que aconteceu agora. E desses 900 mísseis que foram para Israel? E aí dos 900 mísseis que cruzam a fronteira, em torno de... Eu tenho até aqui o número. Bom, enfim, uma pequena parte desse número é um número que realmente cairia dentro de cidades israelenses e poderiam matar civis. O Iron Dome, que é o sistema antimíssil, só atira em foguetes que vão eventualmente cair nessas áreas. Você está indo para uma área desértica, por que você vai disparar e gastar? Ok, dos 900, 350... não, isso até então, naquela hora. Em torno de 96% dos foguetes que iam cair em áreas construídas ou poderiam matar pessoas foram interceptados. Alguns caíram, poucos, e não matou ninguém. Feriu algumas pessoas, algumas em choque, outras porque correram e tropeçaram e caíram antes de entrar no abrigo.
né? As pessoas, não sei se as pessoas lembram, mas Israel tem um sistema de aviso de sirene e pelo seu celular. Se você tem o aplicativo do comando do como é que chama? Front Command. Tem um nome, a unidade do exército que cuida da parte da parte civil, né? O comando civil para proteger a população civil de uma guerra. E eles têm um aplicativo que se você baixa o aplicativo, você recebe uma mensagem no seu celular se você está numa zona que você precisa se esconder agora. E aí todos os apartamentos, todas as casas em Israel construídas nos últimos 20 anos para cá, tem um dos quartos, um cômodo, é um cômodo fortificado. Ah, tá. Todo reforçado então, em aço, concreto dessa grossura daqui dessa mesa. Para aguentar o impacto direto. Que você tem uma janela que tem uma janela por fora de aço que você fecha e aí pode bater o foguete lá. Mas que terror também.